Olá, 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 Leão. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Imperador, para mais uma tiragem semanal. Sejam muito bem-vindos. Se você é a primeira vez por aqui, se inscreve no canal, se você afinizar com a minha energia. E ficando até o final e curtindo, deixa um like aí para dar uma fortalecida aqui no nosso clã e no nosso trabalho. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal. E vamos lá para os 3 arcanos maiores que vão dar o tom aqui da nossa conversa. Depois do Imperador, a Transfiguração, que é a carta da morte, tradicionalmente. E mais uma, o Ermitão. Olha, Imperador e Ermitão, hein? Imperador e Ermitão é a autoridade externa, né? Até de certa forma uma certa imposição também, mas um poder para isso, um poder externo, tá? Prático, material, de direcionamento mesmo de outras pessoas, tá? Alguém que tem respeito e autoridade mesmo para poder agir. E o ermitão, que é o nosso poder interno, né? Que é você ser o senhor de si mesmo, né? Você ter as respostas que você precisa a partir de um conteúdo interno e não necessariamente buscando algo fora. E no meio a gente tem a morte, né? Talvez, Leão, para essa semana, vamos ver o que os arcanos menores vão trazer aqui pra gente, mas o que tá me dando já de indício aqui é que você tem que usar esse seu poder interno, essa sua... Não, seu poder externo, né? Essa sua capacidade de abrangência, pegar essa visibilidade, essa sua autoridade externa e, a gente pulou aqui um 8 de copas, um 7 de espadas, para transformar isso num poder sobre si mesmo, né? Não saiu aqui a força, mas esse significado dessas 3 cartas aqui tá me dando a ideia da carta da força, que é você ter controle, né? Sobre os seus instintos, sobre os seus pensamentos, você não se deixar. 3 de paus, 2 de ouro, 5 de espadas e mais uma carta aqui pra gente, por favor. Mais uma, pra gente finalizar. 6 de copas. Aí, ó. O 8 de copas, ele vem dizer pra gente, ó, que nem eu tava dizendo pra vocês, né? Pegar essa autoridade, essa abrangência, essa influência externa que vocês já manifestam, né? Que vocês já atuam. Pega aí a parte da sua vida, tá? Porque aqui não tem nada muito específico em relação ao relacionamento, a trabalho. Então, assim, pega a parte da sua vida onde você entende que você já tem uma influência, tá? Seja na família, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja entre seus amigos, seja na comunidade religiosa que você faz parte, que você tem uma certa influência, seja um cargo oficial ou seja uma influência indireta e informal, sabe? Tá na hora de você avaliar se não tá na hora de dar um próximo passo, sabe? Porque o que acontece aqui tá falando de algo que já tá estabelecido, né? Você já conquistou, você já, sabe? Às vezes a gente tá numa empresa onde a gente chega num patamar e não tem muito mais pra onde a gente crescer, sabe? A gente tá num degrau ali que pra crescer eu tenho que matar o dono, sabe? Tipo assim, né? Chega no, às vezes vai, a pirâmide vai afunilando, que você meio que não tem muito pra onde subir às vezes. Ou às vezes num contexto religioso também, né? Eu vou falar de Umbanda, que é o que eu conheço um pouco mais, que eu já vivi mais ativamente. Chega num determinado degrau que às vezes você já é ali pai, mãe pequeno da casa e assim, a espiritualidade tá te cobrando mais, assim, você precisa sair dali e montar o seu espaço, sabe? Ou, né, às vezes num relacionamento também, sabe? Você tá com um parceiro às vezes que você ele já deixou muito claro pra você que, tipo, olha, é tudo que eu dou conta, entendeu? Eu tô bem no meu trabalho, eu acho que tá bom isso que a gente já tem de patrimônio, e você quer mais, e você sabe, você tem o direito de querer mais. Então,
Infelizmente, às vezes a gente precisa deixar algo que aparentemente está muito organizado, está muito ok, para explorar novos lugares, novos ambientes, né? Para que a gente consiga chegar mais longe, sabe? Porque senão a gente acaba sendo drenado de certa forma. Essa carta ela fala de desconfiança, de às vezes pessoas usando de subterfúgios, sabe? Porque assim, você tá sendo avisado, tá muito claro pra você que já deu ali, aquele lugar já deu pra você. Só que você insiste. Pode ser por medo, pode ser por receio, insegurança, ou às vezes por você considerar que você não tem os recursos suficientes ainda. Os motivos podem ser imensos, tá? Só que isso acaba drenando a sua capacidade intelectual de criar coisas, tá? Quando a gente fica... Sabe quando você tem uma intuição? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Que você tem uma intuição e aí você deixa passar, né? Às vezes vem alguma coisa pra você falar ou vem alguma coisa pra você dizer e você não faz naquela hora. Aí você vai tentar fazer daqui uma semana, perdeu o timing, sabe? O universo não tá mais... As energias, o céu, né? As energias astrológicas não estão mais perfeitas para fazer aquilo. Aí você perde, tá? E aí no que você perde, às vezes você pode perder boas oportunidades. O 3 de Paulo ele vem dizer para você que assim, os caminhos estão abertos, sabe? As portas estão abertas, os recursos vão chegar até a sua mão, tá? O que você precisa. Apesar de hoje você olhar e falar assim, nossa, não, mas eu não vou dar conta. Né? Eu não tô pronta. Sim, você tá pronta, sim, tá? Acredita nisso. Acredita que você tá pronta para enfrentar esse processo de transfiguração, de transformação, tá? Vai ser para crescimento, tá? Quando a gente se torna, né? Ser senhor, ser autoridade para outras pessoas é uma coisa, mas quando a gente se torna autoridade pra gente mesmo, quando a gente consegue lapidar o nosso sábio interno, o nosso mestre interno, a ponto de que a gente confie 100% de que se a gente ainda não tem as respostas, elas estão prontas pra gente acessar, as coisas começam a acontecer de um jeito que não tem como frear o universo. Então, assim, acredite, você está pronto, você está pronta para dar esse passo. Você só precisa acreditar e dar efetivamente o passo, tá? O 2 de ouro, ele fala pra você ter um pouco de cuidado. Você não precisa sair fugido, tá? Ó, o 5 de espadas, ele vem... você não precisa decepcionar ninguém. Você não precisa querer provar a sua capacidade no gogó, né? Na lábia, nas palavras. Não faça isso, tá? Vá você já tem, né, ela quer ficar aqui, mas ela quer ficar na frente da câmera e não dá, né? Então, assim, você faça esse equilíbrio, tá? O equilíbrio do caminhar e, ao mesmo tempo, deixar as coisas, né, ó, as tacinhas aqui, elas não caem, elas vão continuar inteiras, em pé, as portas vão continuar. O segredo aqui é sair e deixar as portas abertas, tá? Seja num trabalho, seja no contexto religioso, como eu dei de exemplo, até num relacionamento, sabe? Eu acho que assim, quando a gente chega a gente precisa amadurecer, né? Em relação aos términos de relacionamento, né? A gente ainda é muito imaturo. E eu tô falando assim, no geral, né? São raros os relacionamentos que terminam e as pessoas conseguem continuar convivendo sem se matarem, né? Não tô dizendo que você não precisa ficar amigo íntimo, entendeu? Do seu ex, da sua ex. Não é essa a questão. Mas assim, no geral, né? A grande maioria dos relacionamentos, eles terminam com as pessoas assim, extremamente magoadas umas com as outras, frustradas, decepcionadas. E isso é muito ruim, né? Porque a gente vai criando um legado, né, de indisposição, de insatisfação, sabe? Então a gente precisa amadurecer nesse ponto e saber sair de qualquer lugar deixando as portas abertas, sabe? Né? E o 6 de copas aqui no final, ele vem dizendo que vai ser um processo de cura pra você também, tá? Esse movimento. Às vezes você tem amarras aí da sua infância, sabe? Que fizeram você acreditar de que você não era capaz, de que você dependia das outras pessoas pra se manter, pra se bastar, pra ser crível, né? Você precisa estar envolvido num clã, você precisa... Às vezes aqui, que eu falei que eu ia falar de um bando que é
um assunto que eu já vivenciei, né? Não que eu domine, mas eu já vivenciei, então eu posso falar da minha experiência. O que acontece às vezes muito no contexto religioso é que a gente é muito podado às vezes, né? Quando a gente tá começando, às vezes também por causa da nossa ansiedade, às vezes a gente tem dirigentes, né, que são responsáveis, que são sensatos e que querem realmente o nosso desenvolvimento, sabe? Porque não adianta, o pai e mãe, quando a criancinha tá aprendendo a andar, adianta ele virar pro bebê e falar assim, não levanta, não anda, porque você vai cair e se machucar. Gente, quantas vezes os bebês precisam, às vezes, cair de bundinha, cair pra frente, cair pro lado, cair pro outro lado, pra poder ir desenvolvendo esse equilíbrio, né? Pra poder ir desenvolvendo esse saber, né? Movimentar o corpo, controlar o próprio corpo. E isso, muitas vezes, dentro de contextos religiosos, isso é ignorado. Porque né, no geral, as pessoas mais experientes, elas podam os menos experientes, entendeu? Colocando muito medo na cabeça das pessoas, né? Impondo regras de tempos passados. E isso faz com que você não tenha muita coragem, fique dependente por muito tempo, tá? Então, o que eu tô sentindo aqui é que esse processo... ele precisa, esse líder interno, né, esse sábio interno, ele precisa se fazer valer para que você não fique esperando também esse reconhecimento externo, sabe? Eu acho que aqui, né, às vezes você tá esperando um reconhecimento, às vezes, sabe? Você tá esperando, às vezes, uma promoção que não vem, você tá esperando, às vezes, né, um cargo XPTO que não acontece também, sabe? Por quê? Porque, às vezes, outras pessoas estão fazendo... diminuindo, sabe? Estão... não é diminuindo, mas estão impedindo o seu brilho, né? O seu mestre interno de se fazer valer e de se exteriorizar, tá? Como recado final, eu puxei um oráculo da deusa aqui. Saiu a deusa que chama Morrigu. E a frase dela é: meu chamado ecoa o seu guerreiro interior. Olha que bonito. Pra fechar aqui a nossa conversa, tá? Então, assim, o chamado da deusa, né? O chamado dos deuses está ecoando e acordando o seu guerreiro interior, Leão. Então, chegou o momento mesmo de você fazer valer, né? Exteriorizar essa sua sabedoria, sabe? Se permitir os processos de transformações necessárias, né? Desapegar, como eu disse, né? Desapegar de situações estabelecidas, não permitir ser drenada, as suas ideias serem drenadas, sabe? Não ficar também na dependência de que outras pessoas validem os movimentos que você tá querendo fazer, sabe? Então, assim, confia que o momento chegou, as oportunidades elas vão chegar, sabe? Ouve o chamado, atende o chamado, que os recursos que você precisar vão chegar até a sua mão e você já tem o equilíbrio necessário para poder fazer esses movimentos. Tá bom, Leão? Uma ótima semana. Amanhã a gente tem lua crescente, então uma ótima semana de lua crescente para vocês e até o próximo vídeo.